Ela segurava a criança no colo enquanto escutava, em silêncio, a maior mentira da sua vida. Larissa Monteiro jamais imaginou que aquele dia, aparentemente comum, seria o início da maior reviravolta que alguém poderia viver. O que ela ainda não sabia é que estava sendo usada, enganada e descartada por pessoas que confiava, e que o destino estava apenas esperando o momento certo para cobrar tudo. Larissa era jovem, linda de um jeito simples, e carregava nos olhos uma mistura de cansaço e esperança. Vinda de uma realidade dura, ela aprendeu cedo que precisava aceitar o que aparecesse para sobreviver. Foi assim que surgiu o emprego na mansão dos Vasconcelos, uma casa enorme, luxuosa, fria e cheia de segredos. Helena Vasconcelos parecia perfeita para quem via de fora. Elegante, rica, respeitada, uma daquelas mulheres que entram em um ambiente e todos se calam. Mas por trás das joias, dos vestidos caros e do sorriso educado, existia uma crueldade silenciosa. Helena nunca olhou para Larissa como pessoa, apenas como alguém descartável. Eduardo, o marido, era diferente, gentil demais, atencioso demais, olhares longos demais. Larissa sempre tentou manter distância, mas a tensão crescia a cada dia. E foi exatamente aí que o erro aconteceu. Uma noite, um momento de fraqueza, uma vida que mudou para sempre. Larissa engravidou. Quando contou a verdade, não recebeu apoio. Recebeu desprezo. Helena fez questão de humilhá-la, acusá-la, ameaçá-la. Disse que ninguém acreditaria nela. Disse que Larissa perderia tudo se abrisse a boca. E o pior de tudo, Eduardo se calou. Larissa foi expulsa da mansão como se fosse lixo. Sem dinheiro, sem apoio, grávida, sozinha. Antes de continuar, eu preciso te fazer um convite importante. Se inscreva agora no canal Morada das Histórias. Aqui você encontra histórias fortes, emocionantes e cheias de reviravoltas que mostram que a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Ao se inscrever, você não perde nenhum capítulo e ainda ajuda essas histórias a chegarem a quem precisa ouvir que a justiça pode até demorar, mas chega. Larissa criou o filho sozinha, trabalhou em tudo o que apareceu, passou fome, chorou escondida, dormiu exausta, mas nunca deixou faltar amor. O menino cresceu saudável, inteligente, com um sorriso que lembrava alguém que ela tentava esquecer. Os anos passaram e o destino começou a se mover. Eduardo Vasconcelos adoeceu gravemente. Uma doença rara no sangue, transfusões constantes, tratamentos caríssimos. A família rica entrou em desespero. Médicos pediram exames de compatibilidade genética, doadores, parentes. Foi então que algo inesperado aconteceu. Um exame revelou que havia uma compatibilidade perfeita, fora da família oficial. Um nome apareceu nos registros antigos da empresa, um sobrenome esquecido, uma mulher que ninguém mais lembrava, Larissa Monteiro. Helena tentou impedir, tentou comprar silêncio, tentou apagar o passado mais uma vez. Mas agora era tarde. Os exames avançaram, o DNA não mente, e a verdade veio à tona da forma mais cruel possível. O filho de Larissa era filho de Eduardo, e o herdeiro legítimo de tudo aquilo que um dia a expulsou. Quando Larissa voltou àquela mansão, não era mais como empregada, não era mais como nada pequena. Ela voltou como mãe, como verdade viva, como a mulher que carregava nos braços tudo o que eles tentaram destruir. Helena quase desmaiou ao vê-la, mas o choque maior ainda estava por vir, porque aquele não era apenas um reencontro. Era o começo da queda de um império construído em mentiras, e o destino estava apenas aquecendo. O silêncio daquela mansão nunca foi tão pesado. Larissa Monteiro sentia o coração bater forte no peito, enquanto atravessava o mesmo portão que anos atrás tinha sido fechando na sua cara sem piedade. Mas agora, cada passo que ela dava parecia ecoar como um acerto de contas com o passado.
Ela não estava ali por vingança. Estava ali pelo filho. Eduardo Vasconcelos estava deitado em uma cama de hospital particular, cercado de aparelhos, médicos e olhares aflitos. O homem que um dia foi forte, respeitado e temido agora parecia pequeno, frágil, quase irreconhecível. A doença avançava rápido e o tempo não estava do lado dele. Helena Vasconcelos não desgrudava do marido. Os olhos inchados, a maquiagem impecável, escondendo noites sem dormir. Mas por trás daquela aparência de esposa dedicada, havia pânico. Um medo profundo de que tudo o que ela construiu à base de mentiras estivesse prestes a desmoronar. Quando os médicos explicaram a situação, não deixaram margem para dúvidas. A compatibilidade genética encontrada não era coincidência, era prova, era verdade. O menino criado por Larissa, aquele que ela tentou apagar da história, carregava o mesmo sangue de Eduardo. O exame de DNA confirmou o que o destino vinha gritando há anos. Larissa dizia pouco, observava tudo, cada reação, cada olhar, cada tentativa desesperada de Helena em manter o controle. A mulher rica tentava transformar Larissa em vilã mais uma vez, insinuando interesses financeiros, jogando palavras venenosas, tentando pintar a imagem de uma oportunista. Mas dessa vez, ninguém acreditou. O médico foi direto. Disse que, sem a ajuda do garoto, as chances de Eduardo sobreviver eram mínimas. Disse que o tempo estava se esgotando. Disse que decisões difíceis precisavam ser tomadas. E foi ali que Larissa sentiu o peso de tudo o que viveu cair novamente sobre seus ombros. Porque apesar de toda a dor, de toda a humilhação, de toda a injustiça, ela ainda era humana. Ela olhou para o filho, um menino doce, curioso, que não fazia ideia da tempestade que o cercava. Um menino que nunca conheceu o pai, que nunca recebeu nada daquele sobrenome poderoso, que só teve o amor simples e honesto de uma mãe que lutou sozinha. Larissa não queria que o filho crescesse carregando ódio. Não queria que ele fosse marcado por decisões tomadas por adultos feridos. Ela sabia que aquela escolha definiria não só o destino de Eduardo, mas também o caráter do menino. Ela aceitou. Aceitou ajudar, mas deixou claro, não era por eles, era por si mesma. Pela paz que queria sentir ao deitar a cabeça no travesseiro. A cirurgia foi marcada. A imprensa começou a farejar a história. Um possível escândalo envolvendo a família Vasconcelos. Helena tentou abafar, usar dinheiro, contatos, influência. Mas quanto mais tentava esconder, mais o passado vinha à tona. Documentos surgiram. Antigas demissões irregulares, funcionárias humilhadas, processos abafados. O nome de Helena começou a ser associado a abusos de poder. A imagem da família perfeita começou a rachar. E Larissa apenas observava. Ela não precisava fazer nada. A verdade fazia o trabalho sozinha. No hospital, no dia da cirurgia, Larissa segurou a mão do filho e sentiu um nó na garganta. Pensou em tudo o que perdeu. Pensou na menina que entrou naquela mansão cheia de sonhos. Pensou na mulher que saiu destruída. E pensou na força que precisou encontrar para não desistir. Eduardo, antes de ser levado para o centro cirúrgico, pediu para falar com ela. Pela primeira vez em anos, olhou Larissa nos olhos sem arrogância, sem superioridade. Pediu perdão. Um perdão fraco, atrasado, quase inútil. Disse que foi covarde, disse que deixou Helena controlar tudo, disse que se arrependia. Larissa ouviu e respondeu com poucas palavras. Disse que perdão não apaga consequências. Disse que escolhas moldam destinos e disse que o maior castigo dele era saber que quase perdeu o próprio filho por causa do próprio ego. A cirurgia foi um sucesso. Eduardo sobreviveu. Mas nada voltou a ser como antes. Helena perdeu o controle da narrativa.
A sociedade passou a questioná-la. A imprensa começou a investigar. O império começou a ruir por dentro. E Larissa, que um dia foi tratada como lixo, agora era vista como a mulher que salvou uma vida, mesmo tendo sido destruída por ela. Mas o destino ainda não tinha terminado de agir, porque junto com a verdade veio o direito. E Larissa estava prestes a descobrir que o filho não herdou apenas o sangue de Eduardo Vasconcelos. Herdou algo muito maior. E isso mudaria tudo. A verdade não pede licença quando chega. Ela invade, derruba máscaras e destrói castelos construídos sobre mentiras. E naquele momento, Larissa Monteiro percebeu que o mundo que um dia a esmagou estava finalmente girando a seu favor. Poucos dias após a cirurgia, advogados começaram a aparecer. Não eram de Helena, não eram de Eduardo. Eram profissionais frios, diretos, carregando pastas cheias de documentos que mudariam o rumo de tudo. A compatibilidade genética não significava apenas sangue, significava direitos, significava herança, significava reconhecimento legal. O filho de Larissa era herdeiro legítimo. Quando essa informação chegou aos ouvidos de Helena Vasconcelos, algo dentro dela quebrou de vez. A mulher que sempre controlou tudo perdeu o chão. Gritou, ameaçou, tentou subornar, tentou inverter a história mais uma vez. Mas não havia mais como esconder. A lei não se dobra a gritos nem a dinheiro quando a verdade está assinada em papel e comprovada por exames. Larissa nunca pediu nada, mas agora tudo vinha até ela. Eduardo, ainda fraco, tentou conversar novamente. Disse que queria fazer o certo. Disse que queria assumir o filho publicamente. Disse que queria reparar o passado. Mas Larissa já tinha aprendido uma lição que mudou sua vida para sempre. Palavras não mudam pessoas, atitudes sim. Ela não confiava mais e não precisava. A justiça reconheceu o menino como filho legítimo, garantiu direitos, garantiu proteção, garantiu um futuro que Larissa jamais conseguiu imaginar quando dormia chorando em um quarto apertado anos atrás. O sobrenome Vasconcelos, que antes simbolizava dor, agora representava segurança para o filho dela. Mas Larissa deixou claro: dinheiro nenhum compraria silêncio. Ela não queria vingança, queria dignidade. A imprensa, que antes idolatrava Helena, começou a expor tudo. Antigas funcionárias apareceram. Histórias abafadas vieram à tona. Processos surgiram. A imagem da mulher perfeita desmoronou em rede nacional. O que era luxo virou escândalo. O que era poder virou vergonha. E Larissa seguiu em silêncio. Ela não deu entrevistas, não se exibiu, não atacou ninguém. Sua postura firme, serena e discreta conquistou algo que dinheiro nenhum compra: respeito. As pessoas começaram a enxergá-la não como vítima, mas como símbolo de resistência. O filho, ainda pequeno, não entendia tudo, mas sentia. Sentia o amor da mãe. Sentia que algo importante estava acontecendo. Larissa prometeu a si mesma que ele jamais carregaria o peso do ódio que quase a destruiu. Ela venceu sem gritar. Venceu sem humilhar. Venceu sendo exatamente o oposto de quem tentou destruí-la. E naquele dia, ao sair do tribunal, Larissa respirou fundo, olhou para o céu e entendeu algo que mudou tudo. Ela não precisava mais provar nada para ninguém. A vida tinha se encarregado disso. Mas essa história não é apenas sobre herança. É sobre escolhas, sobre caráter, sobre como o tempo expõe quem somos de verdade. E o destino ainda guardava lições finais para todos os envolvidos.